Estaremos compartilhando da palavra de Deus. Eu creio que Deus falará aos nossos corações, porque a palavra ela é de Deus. A palavra não é de homem. A palavra que nos edifica, que nos fortalece. Obrigado, irmão. Deus abençoe, tá? É a palavra que nos fortalece, a palavra que está aos nossos corações, que nos dá força de vontade para caminhar, para prosseguir. E hoje eu creio que Deus tem coisas novas no nosso coração. Amém? Nós estaremos falando a respeito da palavra de Deus e trazendo o tema dessa mensagem para mim e para você nessa noite de hoje é trazendo e vivendo a presença de Deus. Esse é o tema da mensagem para a minha vida e para a sua vida. E eu convido você a estar abrindo a palavra de Deus ali no livro de Gênesis. Nós estaremos falando hoje um pouco, e o tempo é pouco para falar de muito que tem, a riqueza que tem esta mensagem, mas nós estaremos falando o máximo possível para que os irmãos pudessem entender a mensagem de Deus nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo número 6, versículo número 7 ao 12. Depois nós estaremos vendo outros capítulos e versículos. Estaremos falando hoje a respeito de duas arcas. Os irmãos estarão entendendo no decorrer da mensagem. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus, livro do Gênesis. Gênesis quer dizer início, começo. Capítulo de número 6, versículo de número 7 a 12. E diz assim o versículo de número 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé, 3 filhos, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 14 diz assim, Deus falando para Noé: faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora, com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Farás também nela andares baixos, segundos e terceiros. Versículo número 22 diz assim: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe fez. Versículo 18 diz assim, mas contigo, Deus falando para Noé, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Somente até aqui, depois nós estaremos lendo outro texto. A arca, ela representa, ela simboliza a salvação. A arca, ela simboliza a presença de Deus. Aqui eu estarei falando a respeito de 2 arcas. E a primeira arca foi essa que nós acabamos de ler, que fala da arca da salvação. E em seguida nós estaremos falando da arca, que é a presença de Deus. No livro de Gênesis, capítulo número 6, que nós acabamos de ler, aqui narra a história da salvação da humanidade. Nós sabemos que no início, que no começo, quando Deus
começou a formar a humanidade ela foi se multiplicando, e conforme a humanidade foi se multiplicando também a maldade do povo, o pecado do povo foi também se multiplicando, e Deus ele não se alegrou com o pecado da humanidade, o pecado que a humanidade estava cometendo. E isso levou Deus a acabar com aquela geração má e terrível, perversa. Por quê? Porque os pecados da humanidade, os nossos pecados, o pecado da humanidade, ela faz separação entre o homem e Deus, entre Deus e o ser humano. E Deus então ele aborrece o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama aquele pecador que se arrepende. Ele ama o pecador que reconhece o senhorio do Senhor sobre a sua vida. O pecador que procura viver da maneira que agrada a Deus, da maneira que agrade a Ele, que procura viver da maneira correta, que procura viver da maneira que Deus quer que ele viva. E Deus então, olhando aqui para a mensagem, Deus olhando para o céu, vendo aquela geração perversa, má, Deus olha lá de cima e vê um homem justo, um homem reto, um homem que andava com Deus em sua geração, mas um homem que fazia aquilo que era certo, aquilo que fazia correto. E o nome desse homem que nós acabamos de falar chama-se Noé. E a história de Noé nos ensina que é possível nós vivermos numa terra cometida por erros, numa terra comprometida pelo pecado. É possível nós vivermos no meio de uma geração corrompida e não nos corrompermos com ele. É possível nós andarmos de uma maneira certa, da maneira justa, de uma maneira correta. E a história de Noé nos ensina que é possível vivermos da maneira que agrada a Deus. Noé vivia numa geração corrompida, porém ele era diferente. Porém ele vivia e fazia a vontade de Deus. Ele vivia e fazia aquilo que agradava ao coração de Deus. Ele não fazia aquilo que os outros fazem. Ele não fazia aquilo que os outros faziam, mas ele fazia aquilo que agradava o coração de Deus, e isso alegrou o coração de Deus. Isso alegrou o coração do Pai, visto que Deus disse para Noé: Noé, a maldade e a violência desse povo, ela tem chegado a mim, e eu destruirei esse povo. Porém contigo, Noé, eu estabelecerei um pacto, eu estabelecerei uma aliança, eu estabelecerei um pacto contigo, com a tua família, uma aliança contigo. E aí Deus fala para Noé: olha, constrói uma arca e entra nesta arca, você, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, e um casal de cada bicho, um casal de cada ave, um casal de cada réptil, que a gente sabemos a história, do dilúvio. E Deus falou assim: entra você e todos os animais. Por quê? Porque a terra será destruída. E diz a história que Noé fez tudo conforme Deus mandou. Noé fazia tudo aquilo que Deus ordenava para ele. Se você olhar no versículo de número 22, está escrito aí na sua Bíblia: assim fez Noé conforme tudo que Deus mandou. Tudo que Deus pediu e ele fez. Ou seja, Noé fazia tudo conforme a vontade de Deus. E por ele fazer a vontade de Deus, ele entra na arca e Deus então manda o dilúvio. E ali faz chover sobre a terra 40 dias. A arca se levanta pelo volume das águas. Aqueles que estão dentro da arca se salvam, mas aqueles que estavam fora da arca, todos morreram, todos pereceram, tanto animais como ser humano, como aves, todos morreram. Porém aqueles que ficaram dentro da arca sobreviveram.
Ou seja, na arca da salvação, a salvação é para quem está dentro da arca. É aqueles que estão dentro da arca, aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, é aqueles que estão na presença de Deus, para esse sim é a salvação. Para esse sim é aquele que Deus tem buscado. Diz historiadores, em alguns versículos bíblicos, diz que a arca ela demorou 100 anos, cerca de 100 anos para ser construída. E durante cerca de 100 anos para ser construída, Noé, diz a história que Noé apregoava a palavra de Deus. Ele falava para as pessoas lá fora da justiça de Deus, para que o povo se arrependesse de seus pecados, das suas iniquidades, e viesse ele também a entrar na arca, para também alcançar a salvação, que nem a família de Noé iria alcançar através da promessa de Deus, através do pacto da aliança com Deus. E trazendo para nós uma comparação entre nós e os dias de Noé, nós vivemos hoje também numa terra corrompida, numa terra de violência. Nós vemos que não há muita diferença. Nós vemos também numa geração que se corrompe fácil, se corrompe com o mundo, muitas vezes faz a vontade do mundo. Numa geração em que muitas pessoas fazem aquilo que desagrada o coração do nosso Deus. E Noé nos mostra que é possível nós vivermos num mundo corrompido e nós corrompermos com ele. Mas como nós estamos vivendo? Como nós estamos fazendo nesse mundo corrompido? Noé nos mostra que é possível nós sermos pessoas justas, pessoas retas, pessoas que fazem a vontade de Deus, que é possível nós sermos pessoas que andam com Deus, que fazem a vontade de Deus. Nós vemos que Noé, ele estava no mundo, mas o mundo não estava nele. Ele fazia a diferença em sua vida, ou seja, ele aborrecia tudo aquilo que era mal aos olhos de Deus. E isso fez com que Deus, através de sua misericórdia, fez com que Noé e sua família entrassem na arca da salvação, e todos ali foram salvos, Noé e a sua família. Ou seja, só existe salvação para quem está dentro da arca. E dentro da arca também tem serviço, dentro da arca também tem compromisso, dentro da arca também tem organização. Nós sabemos que na arca havia vários animais, havia várias aves, vários répteis, e todos os dias eles precisavam ser tratados, todos os dias eles precisavam ser limpos, dar a ração e a água, a alimentação apropriada de cada bicho, de cada ave, de cada animal. Imagine se as pessoas que estivessem na arca, se eles não tivessem esse compromisso de cuidar dos animais, das aves, cuidar um do outro. Se eles não tivessem esse cuidado de tratar das coisas de Deus, se eles não cuidassem daquilo que Deus colocou em suas mãos. Na arca tem organização. Deus disse para Noé: faze uma arca, uma janela, um lugar baixo, primeiro, segundo, terceiro andar. Ou seja, organize tudo, Noé. Organize tudo na arca. Na igreja também é assim, meus irmãos. Na igreja também é assim, meus amados. Na igreja também tem compromisso. Na igreja também tem organização. Na igreja também tem serviço. E eu e você, nós temos a responsabilidade de cuidarmos daquilo que é de Deus, daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por quê? Porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Dentro da arca. Fora da arca tem morte. Dentro da arca tem vida. Fora da arca a vida é terrível. Fazemos as nossas vontades. Dentro da arca o lugar é seguro e devemos fazermos a vontade de Deus. Fora da arca o mundo nos controla. Dentro da arca
Deus está no controle de todas as coisas. Dentro da arca nós temos sonhos, temos projetos, temos uma nova vida. Fora da arca nós temos sonhos destruídos, projetos falidos e vidas destruídas. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, 37 e 39, diz assim que nos dias de Noé as pessoas viviam como queriam, comiam, bebiam, se casavam, viviam uma vida sem Deus e sem se preocupar com o que Deus tinha preparado para eles, até o dia em que Noé entrou na arca. E quando Noé entrou na arca, quantos sonhos foram destruídos? Quando Noé entrou na arca, quantos objetivos foram destruídos? Quantas famílias foram destruídas? Quantos sonhos? Porque não deram valor naquilo que Deus tinha preparado para eles, no chamado de Deus para as suas vidas. Não deram valor no projeto de Deus, eles preferiram viver cada um da sua maneira, fazendo as suas próprias vontades e não as vontades de Deus, fazendo as coisas do seu jeito. Diz que Noé pregava para esse povo, mas esse povo não dava ouvidos, e com isso eles perderam aquilo que Deus tinha preparado para eles, aquilo que Deus tinha preparado para a vida daquele povo. Você que ainda não entrou na arca, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você entrar na arca da salvação. Ainda dá tempo de você desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ainda dá tempo para você desfrutar para tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. E nós, como estamos vivendo nesse mundo? Nós estamos dentro da arca, para nós que nós estamos na igreja. Nós que estamos dentro da arca, nós estamos fazendo os nossos compromissos, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos dentro da arca, mas nós estamos fazendo as nossas vontades ou a vontade de Deus? Nós temos feito as nossas tarefas ou estamos fora da arca? Porque achamos que um dia a arca não irá se fechar, que Deus não quer nos salvar. Se Noé não fosse uma pessoa diferente, se Noé não fosse uma pessoa justa, se Noé não agisse diferente numa geração mais corrompida, ele teria morrido com toda a sua família naquele dilúvio. Mas ele fez a diferença e a salvação chegou à sua vida e à vida da sua família. E então, como nós estamos na arca da salvação? Será que nós estamos dentro da arca ou estamos fora da arca? Dentro da arca fazendo a vontade de Deus, fora da arca fazendo a vontade do mundo. Como nós estamos? Eu iria estar falando agora da arca da aliança. Se puder apagar a luz um pouco para eles poderem chegar. A arca da aliança, ela representava, ela simbolizava a presença de Deus. E ali mostra os dois querubins, que são os dois anjos, para descender. Nesta arca da aliança, ali ela tinha as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos. Ali ela tinha o maná, aquele que desceu do céu e alimentou o povo no deserto. E ela tinha a vara de Arão que floresceu. E esta arca, ela era coberta de ouro por dentro e por fora. Ela tinha as 4 argolas, sempre nos cantos da arca, e ela tinha esta vara. Esta vara ela seria colocada no ombro dos levitas, e eles carregavam a presença de Deus. Essa arca ela simbolizava a presença de Deus. E essas varas eram ultrapassadas entre as argolas, e eles levavam assim a arca nos ombros. E em cima tinha esses 2 querubins,
com as asas eles cobriam a arca de Deus, e a arca ela representava a presença de Deus, não só a presença, mas era a aliança de Deus com o seu povo. A Shekinah de Deus, a Shekinah ela simboliza, ela significa a habitação de Deus, a habitação, a presença de Deus no meio do seu povo. Vamos dizer que esta arca aqui, ela era o trono de Deus aqui na terra, juntamente para o seu povo, para o povo hebreu. E no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 89, diz que o Senhor falava com Moisés no meio desses querubins. No meio desses dois anjos, ali se ouvia a voz de Deus falando com Moisés. E esta arca, sempre que o povo de Deus eles iam para as batalhas, eles levavam essa arca, que era a presença de Deus, que simbolizava a presença de Deus. Eles sempre levavam essa arca para lutar com o povo inimigo, e eles sempre recebiam a vitória através da arca de Deus, através da presença de Deus. E esta arca então ela fica guardada numa cidade chamada Siló, cuidada ali pelo sacerdote Eli e seus dois filhos, Hofni e Finéias. Só que os filhos de Eli, chamados Hofni e Finéias, eles não respeitavam a arca de Deus, eles não respeitavam a presença de Deus em sua vida, e eles faziam tudo aquilo que eles gostavam, mas tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. E o que eles faziam chegou aos ouvidos de seu pai Eli, e seu pai Eli, em vez de repreender seus filhos, ele não repreende seus filhos. E Samuel então não repreendeu seus filhos, e novamente houve uma batalha, novamente houve uma guerra. E os filhos então de Eli, eles pegam esta arca e levam para a guerra, para fazer com que Deus desse a vitória novamente para o seu povo. Só que por eles não respeitarem a presença de Deus, por eles não guardarem a presença de Deus, eles vão para a guerra e ali eles perdem a batalha. Não perdem só a batalha, mas também eles perdem a arca de Deus. O inimigo então leva a arca de Deus. Hofni e Finéias morrem nessa batalha. O seu pai fica sabendo que seus filhos morreram nesta batalha. Seu pai Eli, sentado numa cadeira, ele vira o corpo para trás, cai de cabeça, quebra o seu pescoço, acaba morrendo também. E a mulher de um desses dois filhos de Eli, que estavam nessa batalha, o filho de um se chamava Finéias. A mulher de Finéias, então, sabendo da notícia que o seu esposo morreu na batalha, que seu cunhado morreu na batalha, que seu sogro morreu, ela estava grávida. Por ela saber de toda essa notícia ruim, ela então sente essas dores de parto, ela dá a luz ao filho que ela está em seu ventre, e ali ela coloca o nome do seu filho de Icabode, que quer dizer, foi-se a presença de Deus. Agora, por que foi-se a presença de Deus? Porque não valorizaram a presença de Deus. A presença de Deus estava com eles, mas eles não estavam na presença de Deus. Ou seja, a arca estava na casa ali de Eli. Eli e seus filhos, todos poderiam valorizar a presença de Deus, a buscar cada vez mais a presença de Deus, a adorar a presença de Deus.
mas não valorizaram a presença de Deus, e por isso perderam essa batalha, e por isso perderam suas vidas, e por isso perdeu-se a arca da aliança, e por isso perdeu-se a glória de Deus. E Davi, então gostaria que você abrisse a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo de número 6 também. Estaremos lendo alguns versículos, estarei correndo um pouco mais a mensagem. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Todos acharam, amém? E Davi, então, ele entra então em seu reinado, e ele decide trazer novamente a glória de Deus, a presença de Deus no meio do seu povo. Isso alguns historiadores dizem que cerca de mais ou menos 60 anos entre que tudo aconteceu. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versículo do 1 ao 9, e nós estaremos lendo mais alguns versículos. Então diz assim, versículo de número 1: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá de Judá, que levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, ou seja, o nome de Deus, que Deus falava do meio dos querubins. E puseram a arca, versículo 3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba, de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô e adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de madeiras, de falha, com farpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi contristou, porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a levou à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Somente até aqui por enquanto. Davi então ele reúne 30.000 homens para buscar a arca da aliança, só que ele vai buscar a arca da aliança da maneira errada, do jeito dele. Nós vimos que ele e seus homens pegam a arca da aliança, eles colocam a arca da aliança num carro novo, carregada por bois. E a arca da aliança não era para ser carregada por bois e nem carro novo, ela era para ser carregada por esses varais, que é essa madeira, colocada nos ombros dos seus homens de Deus, seus levitas, e eles, os homens, carregavam a arca de Deus, e não um carro carregado por bois. A maneira certa de carregar era de colocar nos ombros e levar a presença de Deus. E com essa atitude que eles tomaram, enquanto a arca de Deus, ela ia andando pelas ruas, um lado pente, querendo cair a arca, Uzá, ele vai e coloca a mão na arca para poder segurar a arca, para a arca não poder cair.
ele estende a sua vida ali para tentar segurar. A intenção de Davi e a intenção de Uzá, elas eram boas. Por quê? Porque eles colocariam num carro, os homens não teriam que levar a arca nos seus ombros, eles teriam tempo para guiar, para andar na presença de Deus. Uzá tentou segurar a arca para não cair a arca no chão. Só que existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. Deus já tinha falado para o seu povo como eles deveriam carregar a arca, como eles deveriam fazer com a presença de Deus, como eles deveriam carregar a arca, e era da maneira correta, do jeito certo, e não carregado por bois ou por carros novos. Não adianta nós fazermos da nossa vontade, achando que a nossa vontade é a vontade de Deus. Por mais que a nossa vontade seja boa, se não for a vontade de Deus, de nada serve. Se a nossa vontade for boa, se não for a vontade de Deus, de nada presta. Deus, ele não precisa dos nossos jeitinhos, da nossa ajuda. Deus, ele precisa da nossa obediência. Deus, ele quer a nossa obediência. A palavra de Deus diz assim lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E Davi, quando viu que Deus feriu a Uzá, que Uzá morreu ali junto à arca, Davi ele se enfureceu. Davi ele ficou nervoso com aquela situação. Então ele não quis mais levar a arca para a sua cidade, para a casa de Deus. Ele resolve levar a arca de Deus para a casa de Obed-edom, para a casa de uma outra pessoa. E Davi ele chega assim a falar no versículo 9: como virá a mim a arca da aliança? E eu e você muitas vezes podemos perguntar assim: como é que eu terei a presença de Deus? Quando é que a presença de Deus virá a mim? Quando nós fazemos aquilo que é certo, quando nós fazemos aquilo que é correto. Como foi falado, não adianta nós termos boas intenções, não adianta nós nos sacrificarmos. O que importa é nós obedecermos, é nós seguirmos aquilo que Deus tem para nossas vidas. E diz a história que então Davi leva a arca então para a casa desse homem chamado Obed-edom. E na casa de Obed-edom, essa arca ela fica por 3 meses na casa de Obed-edom. E a notícia começa a se espalhar pela cidade, todo mundo começa a falar, e a notícia chega na casa de Davi: olha, Davi, a arca que você deixou na casa de Obed-edom, o Senhor abençoou a casa. Abençoou não só a casa, mas abençoou toda a sua família. Sabe por quê, irmãos? Porque onde tem a presença de Deus, e onde a presença de Deus está com aqueles que estão, ali se torna uma bênção. Ali se torna uma maravilha de Deus. Onde tem a presença de Deus, o ambiente fica diferente. As coisas mudam. E Davi então ficou sabendo que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada por causa da arca da aliança. Então Davi decide então buscar a arca da aliança, só que agora da maneira correta, do jeito certo, da maneira que Deus ensinou. Então Davi então, no versículo número 12, avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca. Foi, pois, Davi trouxe a arca para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Ou seja, Davi sentiu novamente a alegria de trazer a presença de Deus
a cidade de Davi. E eu e você, muitas vezes, nós temos que sentirmos essa alegria no nosso coração de trazer a presença de Deus ao nosso lar, de trazer a presença de Deus à nossa vida, de trazer a presença de Deus por onde quer que nós passarmos, por onde quer que nós andarmos. E sucedeu que, versículo 13, e sucedeu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 pássaros, sacrificavam carneiros, e Davi saltava com alegria, com todas as suas forças, diante do Senhor. Ou seja, Davi, ele saltava, ele dançava. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus, ele sentia a presença de Deus novamente. E essa alegria que Deus quer que eu e você, que nós venhamos sentirmos em nossas vidas, a alegria e a presença de Deus todos os dias da nossa vida. Nós vemos aqui que na casa de Abinadab, essa arca da aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. E ali não tem um relato de que Deus abençoou a casa de Abinadab. Mas quando ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Por que será? Porque tem gente, irmãos, que a presença de Deus está em sua vida, mas a sua vida não está na presença de Deus. Muita gente despreza a presença de Deus. E Obed-edom, para ele ser abençoado, ele valorizou aquilo que Deus tinha para a vida dele. E por isso ele era abençoado, por isso ele foi abençoado. Como que nós estamos carregando a presença de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos carregando a presença de Deus da maneira errada, do jeito errado, do jeito que desagrada a Deus? Será que a presença de Deus está em nós, mas nós não estamos na presença de Deus? Como estão nas nossas vidas? Como estamos diante da presença de nosso Deus? Aqui diz que Davi, quando vinha dançando, alegre, cheio da presença de Deus, Mical, sua esposa, desprezou ele no coração. Muitas vezes, quando a pessoa está cheia da presença de Deus, está cheia de Deus, muitas vezes as pessoas nos desprezam mesmo. Muitas vezes as pessoas não conseguem sentir a alegria que a presença de Deus transforma a nossa vida. Não ligue se os outros desprezem você, mas ligue para o que Deus pensa de você, a respeito de você. Nós temos que começarmos a levarmos a presença de Deus da maneira certa, da maneira correta. Deus tem muitas coisas ainda para fazer por nós e através de nós, através da sua presença. A presença de Deus, ela é a direção que nos guia. A presença de Deus é aquela que traz vitória para nossas vidas. A presença de Deus é aquela que traz salvação para nossas vidas. Mas nós temos que fazermos as coisas da maneira que agrada a Deus, da maneira que Deus quer. Eu poderia estar falando muito mais a respeito destas arcas, das 2 arcas, a arca da salvação, a arca da aliança, que é a presença de Deus. Mas nós ficamos por aqui hoje. E vai ficar uma reflexão ao meu e ao seu coração. Como nós estamos na arca da salvação, dentro ou fora? Como nós estamos diante da arca do Senhor? Esta arca, ela tem vários nomes. Ela tem arca da aliança, arca do concerto, arca do tesouro, arca de Deus. Mas tudo é um só propósito: a presença de Deus em nós. Que você venha refletir a sua vida e saber que na arca tem salvação, que a arca de Deus, ela tem a presença de Deus, e a presença de Deus nós devemos carregarmos todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu estarei fazendo uma oração.
peço a você que nessa semana você venha refletir sobre essa mensagem, refletir sobre aquilo que Deus tem falado no seu coração, e você venha falar no teu coração: o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou fazendo as minhas vontades? Ou estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a coisa certa ou estou agindo da maneira errada? Será que as minhas atitudes que eu tenho feito têm agradado a Deus ou têm desagradado ao meu Deus? A arca da salvação um dia fechou. A arca da aliança que é a presença de Deus, um dia ela foi-se, como vimos, e cabote, foi-se a glória de Deus. Que a glória de Deus ela não venha sair da nossa vida, mas que ela venha permanecer nas nossas vidas. E você que muitas vezes está fora da arca, entre na arca. Obedeça o chamado de Deus. Glória a Deus. Obedeça aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa. Quando Noé entrou na arca da salvação, ele encontrou salvação para a vida dele e para a vida da sua família. Deus tem salvação para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos se colocar de pé, vamos estar orando. Você que tem seu pedido de oração, você vem estar trazendo aqui à frente, ou você vem estar colocando a mão no seu coração. Nós estaremos orando pelos seus pedidos, estaremos orando pela sua vida. Coloque mesmo a sua vida na presença de Deus. Coloque os teus sonhos, os teus projetos. Coloque tudo aquilo que você gostaria que Deus realizasse na sua vida. Aquilo que for da vontade de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome do Filho amado, Pai, que a Tua palavra foi ministrada, Pai, diante do Teu altar. Pai, peço ao Senhor, Pai, que esta palavra, Pai, ela venha entrar, Pai, no nosso coração, venha achar guarida no nosso coração, e que nós venhamos, Pai, guardarmos a Tua palavra para não pecarmos, ó Pai, contra Ti. A Tua palavra, Pai, ela foi dita aqui nesta noite, Pai, talvez uma palavra, Pai, que tenha impactado os nossos corações, mas o Senhor é aquele Deus, ó Pai, que corrige aquele que o ama. E nós estamos aqui, ó Pai, neste lugar, ó Pai, chamado casa de oração, primeiramente, porque o Senhor tem um amor enorme pelas nossas vidas, ó Pai. O Senhor nos ama, ó Pai, imensamente, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar, venha nos mudar, venha nos moldarmos, ó Pai, e transformar a nossa vida, Pai. Fazer de nós, ó Pai, conforme, Pai, o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Faz de nós, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sermos pessoas diferentes, pessoas, Pai, justas, pessoas, ó Pai, que fazem a Tua vontade, ó Pai, sobre a face da terra. Eu sei, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, temos feito coisas, ó Pai, que desagradam para o Teu coração, ó Pai, mas nós queremos, ó Pai, a transformação do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, porque, Pai, o Senhor é Deus que está no controle de todas as coisas, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, que tem, ó Pai, as chaves, ó Pai, que abre para as vitórias, abre para as coisas que se encontram fechadas. O Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que monta, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que realiza ações, ó Pai. O Senhor é, Pai, aquele que, Pai, que nos dá a salvação através do Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós pedimos essa noite, ó Pai, que nós viemos, ó Pai, praticarmos, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, nos momentos de fraqueza. Nos ajuda, Pai, nos momentos, Pai, que muitas vezes não temos forças, Pai, para caminharmos ou para estarmos na Tua casa, chamado casa de oração. Mas pedimos ao Senhor nesta noite, Pai, nos fortaleça, Pai. Nos ajuda, Pai, que a Tua presença, Pai, venha permanecer nas nossas vidas, mas que as nossas vidas, Pai, venham permanecer na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, peço ao Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, a entrarmos, ó Pai, nesta arca da salvação, ó Pai, e vivemos o propósito, Pai, que o Senhor tem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a casa, Pai, que nós moramos, ó Pai, o propósito, Pai, que o Senhor tem sobre as nossas famílias, ó Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, pedimos ao Senhor também que alcance a nossa família, os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo Jesus, ó Pai. Alcança todos eles através da Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui está o Teu povo. O povo que chama pelo Teu santo nome, Pai. Cada um, Pai, tem o seu pedido de oração. Cada um, Pai, tem o seu objetivo. Cada um tem o seu propósito, Pai.
Cada um tem o seu sonho, Pai. Cada um, Pai, necessita, Pai, da Tua salvação, assim como eu necessito, como nós necessitamos da Tua salvação. Pedimos ao Senhor, Pai, alcança para os Teus filhos através da Tua misericórdia. Alcança sonhos, objetivos, Pai, projetos, Pai. Alcança, Pai, aquilo, Pai, que os Teus filhos, Pai, têm buscado, Pai, da Tua presença. Aquilo, Pai, que foi da Tua vontade, Pai, que viesse se realizar, Pai, na vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, peço ao Senhor, Pai, que esta palavra, Pai, venha entrar no nosso coração, Pai, e que nós vamos, Pai, refletirmos, Pai, tudo aquilo, Pai, que Tu queres para nossas vidas. Obrigado, Pai, pela semana que tivemos, e agradecemos ao Senhor, Pai, pela semana que se inicia hoje, Pai, em nossas vidas. Peço ao Senhor, Pai, continue conosco, continue nos ajudando, continue nos fortalecendo, Pai, continue, Pai, nos mantendo de pé, e na Tua presença, em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Amém e amém.